amados irmãos, com a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e deixar aí também seu comentário abaixo no vídeo, amém? Então, amados irmãos, para você se inscrever, para você receber os vídeos em primeira mão, todos os vídeos que eu postar aqui da Escola Dominical. Esse estudo é estudo preparatório para professores e alunos da Escola Dominical. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2022. O comentarista desse primeiro trimestre é o pastor Douglas Batista. Nós estamos estudando o seguinte tema: a supremacia das Escrituras. Ela é inerrante, infalível, palavra de Deus. O comentarista desse primeiro trimestre é o pastor Douglas Batista. Amados, queridos irmãos, nós vamos estudar até a lição 13. Nós vamos falar dia 27 de março, a leitura da Bíblia e a educação cristã. A partir do dia 3 de abril, nós vamos estudar a nova revista do segundo trimestre de 2022. Nós vamos estudar os valores do reino de Deus. Então, nós vamos estudar sobre o Sermão do Monte. O comentarista do segundo trimestre é o pastor Osiel Gomes. Vou colocar para os irmãos no rodapé, para os irmãos conhecerem a nova revista da Escola Dominical. Amados irmãos, nós vamos estudar hoje a lição 10. A lição de 1 ao 9, amados irmãos, já está disponível, amém? Nós vamos estudar o seguinte tema: as profecias despertam e trazem esperança. O textuário nos diz: bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Então, você que tem a revista, já está, o texto bíblico já está aí, no Apocalipse 1 e 3. E você que não tem a revista, estuda conosco também na Bíblia. Então, nós vamos estudar na revista e também na palavra de Deus. Então, está no livro de Apocalipse 1 e 3. A verdade prática nos diz: as profecias são mensagens que expressam a soberania e a vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Então, amados irmãos, nós vemos que os profetas, eles transmitiam a mensagem de Deus. Nós vemos que os profetas, ele era o porta-voz de Deus. Nós vemos que ele alertava o povo. Nós vemos que aqui tem a relação, amados irmãos, as classificações dos profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são 5 profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Lamentações. Os profetas menores são 12: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, amados irmãos, eles traziam a mensagem. Nós vemos que Deus também usava os profetas. Nós vemos que Deus usou Elias, usou Eliseu. Nós vemos que Elias falou com o rei Acabe para que o povo adorasse um Deus único. Nós vemos que o rei Acabe levava o povo para adorar outros deuses, junto com a sua esposa, rainha Jezabel. Nós vemos que a história fala que a rainha Jezabel queria matar Elias. Elias teve que se esconder numa caverna. E Deus falou com Elias: sai da caverna, porque eu quero estar em uma intimidade contigo. Nós vemos que Elias, ele pregava sobre a verdade, ele alertava a nação de Israel. Então, ele também falou com o rei Acabe que ia chover 3 anos e meio, e choveu. E nós vemos, amados irmãos, que tudo que os profetas falavam, cumpria. Então, amados irmãos, Deus usou Elias, usou Eliseu. E aqui, amados irmãos, nós vemos que Elias, depois que ele terminou o seu ministério, passou para o seu sucessor, Eliseu. Então, Eliseu continuou o ministério, falando para aquele povo ali. O povo estava adorando a outros deuses. Então, amados irmãos, nós vemos aqui a introdução. Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau. Então, eles fazem a divisão dos tamanhos dos livros, não do grau de importância. Então, amados irmãos, todos eles são importantes. Então, os profetas maiores como os profetas menores. Então, todos eles traziam esperança, traziam a mensagem de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel.
e outros são os 12, que eu acabei de falar. É Oséias até Apocalipse. Então o livro de Apocalipse é o livro da revelação. Nós vemos que o livro Apocalipse é um livro também escatológico, o livro de Daniel também. Então, ele mostra também o que vai acontecer à volta de Cristo. E aqui, amados irmãos, aqui fala, a mensagem desse livro desperta, ao mesmo tempo produz esperança para o povo de Deus. Então, nós vemos que os livros, amados irmãos, eles trazem esperança, mas eles também despertam o povo para andar no caminho de Deus. Então, nós vemos, amados irmãos, que os profetas, eles traziam a mensagem de Deus. Nós vemos, amados irmãos, que era Deus falando com eles. Nós vemos que aqui, os livros, eles trazem esperança. Então, nós vemos, amados irmãos, então, Deus usava eles falar. Nós vemos que Deus usou Moisés ali no monte, na sarça ardente que não consumia. Deus falou com ele para falar com o faraó, para libertar o povo na escravidão. Nós vemos que Israel estava escravizado pelo faraó. Então Deus falou com Moisés para chegar até faraó para falar. E nós vemos, amados irmãos, que ele não estava acreditando na mensagem de Moisés. Deus falou com ele que ia mandar as 10 pragas, ele não acreditou. E o povo de Israel estava na escravidão. A 10ª praga, a morte de primogênitos. Depois disso, o povo de Israel foi liberto. O povo de Israel estava escravo, mas depois, quando Deus usou o profeta para falar com o faraó, eles foram libertos. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus usava. Então, nós vemos que os 5 primeiros livros é o livro qual Moisés escreveu. Então, nós vemos que o livro de Êxodo fala sobre a saída do povo de Israel, quando o povo de Israel estava ali escravizado. Então, amados irmãos, nós vemos que os profetas maiores, irmãos, são de Isaías até Lamentações. Então, aqui, a palavra grega significa proclamação e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra fica usada em Nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso na presença dos reis. Então, nós vemos que Eliseu falou com aqueles reis que Deus tinha que ser adorado a um Deus verdadeiro. Nós vemos que a nação de Israel estava adorando a outros deuses, os deuses pagãos, os deuses falsos. Nós vemos, amados irmãos, que os livros de reis são os livros qual Eliseu falou. Nós vemos, amados irmãos, que o 1 Reis e 2 Reis, nós vemos que nós já estudamos no trimestre passado sobre a infidelidade da nação de Israel. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele usava aqueles profetas. Nós vemos aqui, em 1 Reis, fala, Salomão edifica um palácio. Então, ele edificou um palácio, edificou que tempo para Deus. Mas depois, amados irmãos, ele edificou para adorar a outros deuses. Ele edificou aquelas imagens, amou aquelas mulheres. E Deus não estava agradando do reinado de Salomão. Então, amados irmãos, nós vemos que depois da morte de Salomão, houve a separação do reinado. Aqui fala a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Então, nós vemos, amados irmãos, que depois da morte de Salomão, houve a separação dos reinos. Então, aqui nós vemos que houve a separação. Aqui fala, Roboão causa separação entre as tribos. Então, houve a separação, amados irmãos. Então, continuou a continuação da idolatria. E Deus continuou usando os profetas, a idolatria do rei Jeroboão. Então, foi a continuação, amados irmãos. Então, Deus, ele usava os profetas ali, falava com aqueles reis, o rei Acabe. Então, nós vemos que, mesmo assim, eles não
aceitavam a mensagem a qual o profeta levava. Então, amados irmãos, aqui fala, os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Então, o reino norte e o reino sul. Então, era o reino do sul. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Então, amados irmãos, nós vemos que Isaías era o profeta maior. Então, nós vemos que todos os profetas, amados irmãos, todos falavam da mensagem de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que Isaías, ele profetizou que o povo ficou em cativeiro por causa da rebeldia, por causa do pecado, porque ele estava adorando o Deus falso, não um Deus verdadeiro. Então, nós vemos que Deus libertou o cativeiro de Judá. Nós vemos que Jesus, ele veio da linhagem da tribo de Judá. E nós vemos, amados irmãos, que Deus amava Israel, mas Israel, ele não estava andando segundo os preceitos divinos da lei de Deus. Então nós vemos que Deus usou para falar, aqui fala, prediz o reino de Judá e profetizou a respeito de Cristo. Então ele veio como da tribo de Judá. Nós vemos aqui em Isaías, abre sua Bíblia em Isaías 7,14. Então nós vemos que o profeta Isaías falou, ele virá da linhagem de Judá, que nascerá um menino. Aqui nós vemos Isaías 7,14, que fala o seguinte, portanto, o mesmo Senhor virá um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, será seu nome, Emanuel. E que fica a palavra Emanuel, Deus conosco. E nós vemos, amados irmãos, então, ele virá uma linhagem de Judá, nascerá uma virgem, que é a Maria. Nós vemos que Maria, ela concebeu Jesus, sendo virgem, ela não coabitou com José. Nós vemos que José era o pai de Jesus, mas eles não teve a coabitação. Nós vemos que a Maria foi gerada através do Espírito Santo. Deus gerou Jesus no ventre dela. E nós vemos, amados irmãos, nascerá um filho, se achará o nome de Jesus. Nós vemos que Jesus, ele veio humilde. E nós vemos, amados irmãos, que era da linhagem da tribo de Judá. Então, nós vemos que o profeta Isaías profetizou. E nós vemos que o profeta Isaías, ele profetizou que nascerá um homem que virá da linhagem. Nós vemos que Jesus, ele se encarnou. Ele veio como homem, filho de Deus. Deus gerou Jesus para nascer, para ensinar aqui na terra. Ele viveu, depois morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, amados irmãos, e aqui fala, o seu ministério será libertador. Nós vemos que Jesus, aos 30 anos, depois que ele saiu da água, ali, depois que ele foi recebido pelo Espírito Santo, junto com João Batista, e depois que ele saiu, amados irmãos, ele foi para o deserto. Satanás tentou Jesus. Ali, Jesus, ele venceu as tentações. Ali começou o ministério de Jesus. E nós vemos, amados irmãos, que antes dos 30 anos, ele já pregava para os doutores, já pregava para aqueles ali que ensinavam. E Jesus, amados irmãos, ele começou o seu ministério aos 30 anos, começou a pregar, ensinar os discípulos, falar sobre missões. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus, ele também curava os enfermos. E depois disso, amados irmãos, aos 33, ele terminou o seu ministério. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E aqui, amados irmãos, então, nós vemos aqui, Jeremias igualmente fascinou a queda de Judá por causa do pecado. Então, nós vemos que Jeremias também advertiu o povo de Israel que tinha que passar pelo cativeiro. Por que, amados irmãos? Porque o povo estava em pecado, estava adorando não o Deus verdadeiro, então estava praticando os pecados, tanto também da idolatria, tanto também da imoralidade. E Deus não estava agradando. Então, amados irmãos, Deus ele restaurou a Judá.
E nós vemos que o reino do norte não foi restaurado porque eles não quis obedecer a Deus. E aqui, amados irmãos, nós vemos que a chegada de Cristo foi um renovo de justiça. Então nós vemos, amados irmãos, que Cristo ele morreu na cruz. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele tem misericórdia de todos nós. Nós vemos então aqui, ó. Nas Lamentações, temos registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Ambos os profetas anunciaram despertamento espiritual. Nós vemos, amados irmãos, que os profetas, eles falavam com o povo. Então, o profeta, ele era o porta-voz de Deus. Ele falava a mensagem a qual Deus falava com ele. Tudo que Deus falava, ele tinha que falar. Mesmo se a palavra fosse dura, ele tinha que transmitir. Então, amados irmãos, nós vemos aqui os profetas Ezequiel e Daniel. Então, o profeta Ezequiel e Daniel também são os profetas maiores. Então, Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia, Judá. Estavam no exílio e tinham observação. Ezequiel foi lamentado para administrar o cativeiro. Então, nós vemos que todos os profetas, amados irmãos, tanto como os profetas maiores e menores, ele exortava a nação de Israel. Porque a nação de Israel precisava se arrepender dos pecados. Porque a nação de Israel estava adorando a outros deuses. Nós vemos que, como Moisés, ele orava a Deus. Nós vemos que ele orou 40 dias e 40 noites ali no monte. E nós vemos que o povo de Israel estava junto com Arão. E nós vemos, amados irmãos, que o povo de Israel, eles levantaram uma imagem, um bezerro de ouro. E quando Moisés estava ali adorando a Deus, ali secretamente com Deus, 40 dias e 40 noites. E o povo de Israel estava adorando aos deuses minúsculos, aquele bezerro de ouro. E nós vemos que quando ele acabou de cumprir aquilo que Deus mandou fazer, ele desceu e viu aquele povo ali adorando a outros deuses. Ele estava com aquela tábua que Deus mostrou para ele, os 10 mandamentos. E nós vemos que ele ficou irado porque o povo estava adorando aquele outros deuses. E naquele momento Deus reconstruiu aquela tábua novamente. E nós vemos, amados irmãos, que o povo de Israel não estava adorando ao Deus verdadeiro. E também Arão também não estava. Nós vemos que Arão, ele liderava aquele povo ali, junto com Moisés. E nós vemos, amados irmãos, que Moisés falou, quem quer me seguir? Adorar o Deus verdadeiro. Então Deus escolheu a tribo de Levi. E nós vemos que ali começou a construção do templo, o tabernáculo. Nós já estudamos sobre essas lições antes, sobre o tabernáculo, sobre cada representação do altar, do holocausto, até a arca da aliança. Então, amados irmãos, nós vemos que os profetas Deus usava, Moisés Deus usou. Então, Deus falava com os profetas. Então, amados irmãos, nós vemos também que os profetas, como Isaías, Ezequiel, todos eles advertiam o povo para adorar a Deus, para se arrepender dos pecados. Então, amados irmãos, e aqui nós vemos que o cativeiro foi 70 anos. O reino de Judá foi 70 anos de cativeiro. Então, amados irmãos, e aqui fala, Daniel também foi o exílio, porém, um social do corpo. Ele estendeu o cativeiro durante 40 anos, Daniel 9:2. Passou a clamar por misericórdia. Então nós vemos, amados irmãos, Deus teve que fazer isso para o povo se consertar. Porque o povo estava adorando não ao Deus, ao qual Deus, o Deus que estava escrito aqui, a qual Deus usou os profetas para falar a mensagem de Deus. Então Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Então o profeta, ele falava tudo que Deus falava com ele. Então nós vemos que o profeta tinha que ter o quê? A comunhão com Deus, tinha que ter uma vida santa diante de Deus para ter uma comunhão diretamente com Deus. E aqui fala, amados irmãos, os profetas maiores tiveram uma atuação provavelmente tanto no reino de Judá como Babilônia. Nós vamos falar um pouquinho aqui agora dos profetas menores. Os profetas do reino do norte. Então os profetas menores são do reino do norte. Para Israel, Amós, Oséias, Amós, profeta. Então nós vemos, amados irmãos, que os dos reinos do norte. Então Deus permitiu, amados irmãos, a divisão dos reinos por causa do pecado. E nós vemos, amados irmãos, que o povo de Israel ficou em cativeiro. Então Deus usava tanto os dos reinos do norte, os profetas do reino do norte, quanto do reino do sul.
Então o povo estava na infidelidade. Nós já estudamos no terceiro trimestre de 2020, não foge a memória, é isso mesmo, no terceiro trimestre de 2020, nós estudamos, 2021, nós estudamos sobre esse assunto da infidelidade do povo de Israel, da nação de Israel. Então, amados irmãos, nós vemos que então, do reino do norte, Deus usou Amós e Oséias para advertir o povo, que o povo estava adorando outros deuses. Então, aqui fala, os profetas de Judá são 4. Joel pregou o arrependimento, profetizou o derramamento. Então, nós vemos que ele foi o cumprimento do Espírito Santo. Então, Deus usou o profeta Joel, que tudo que cumprisse era o derramamento do Espírito Santo. Os profetas de Judá são 3. Ageu, que persistiu reconstruir o templo. Deus prometeu prover o resto da construção. Assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a primeira. Então, amados irmãos, todos os profetas ali Deus usava, tanto para consolar, tanto para exortar, tanto para edificar. Os demais profetas. O profeta Jonas foi enviado para pegar Nínive, a capital da Síria. A mensagem, então nós vemos, amados, nós conhecemos a história de Jonas. Deus falou para Jonas pregar em Nínive, ele pregou em Tarsis. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Porque nós vemos, amados irmãos, que Deus falou para Jonas pregar, para transmitir a mensagem de Nínive, porque o Nínive estava em pecado. Deus ia destruir a cidade de Nínive. E nós vemos, amados irmãos, que era a capital da Síria. E nós vemos, amados irmãos, que Jonas, ele não obedeceu a ordem de Deus. E Deus falou com ele que tinha que pregar em Nínive. Então ele foi, a Bíblia diz em Jonas 2, nós vamos ler aqui, falar um pouquinho sobre a história de Jonas. Abre sua Bíblia em Jonas. Que fala o seguinte, Jonas no ventre do grande peixe, sua oração no seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, da estranha do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as suas ondas e tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tomarei a ver o templo da sua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas enrolaram na minha cabeça. Eu desci aos teus fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra, corrente das águas sobre mim. Para sempre tu me livraste, a minha alma da petição, Senhor meu Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Jonas, Deus enviou ele para pregar em Nínive. Ele desobedeceu a Deus e foi para Tarsis. E ali Deus colocou ele na prova. Nós vemos, amados irmãos, que ele foi jogado. Ali nós vemos que ele foi dentro do ventre do peixe. E nós vemos que ele, aqui fala, Jonas no ventre do grande peixe, sua oração. Então nós vemos que ele orou dentro daquele ventre, daquele grande peixe, ele estava ali dentro, ele orou ao Senhor, e no momento ele foi, o peixe foi vomitado, ele se salvou. E aqui falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Então, amados irmãos, através da oração de Jonas, Deus salvou a sua vida, porque, amados irmãos, ele estava desobedecendo a Deus. E nós vemos, amados irmãos, que ele tinha que pregar em Nínive, porque Nínive estava no pecado. Deus ia destruir a cidade de Nínive. E depois ele foi até a cidade da nação de Nínive, e Deus salvou aquela cidade pela sua misericórdia. Então, amados irmãos, Deus usava os seus profetas, eles tinham que falar a verdade, porque Deus, quando fala, amados irmãos, devemos falar. Então aqui nós vemos, os 12 profetas menores foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo escolhidos. Aqui fala, uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo diz a João, escreve as coisas que tem visto, que são as coisas que vão acontecer. Significa o registro do passado, presente e futuro. Então, amados irmãos, nós vemos que o livro de Apocalipse é a revelação de João. Nós vemos que o livro de Apocalipse é um livro escatológico. Então, fala tudo que vai acontecer.
Nós vemos tudo que está acontecendo, está se cumprindo. A palavra de Deus, como fala, ela é infalível, ela não falha. Então, amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus também ela é imutável, ela não muda. E nós vemos, amados irmãos, que ele fica aqui o registro passado. Então, tudo que a Bíblia fala, amado, desde Gênesis, Apocalipse, ela fala sobre tudo que vai acontecer. Nós vemos que o livro de Mateus, ele também, Mateus 24, 25, é um livro que também fala sobre a vinda de Cristo, é um livro escatológico. Então, amados irmãos, nós vemos que a revelação de Gênesis e Apocalipse, ela já é revelada. Nós vemos que antes não tinha a palavra de Deus. Deus usou os escritores para escrever a punho, era através do Espírito Santo, não tinha a Bíblia ainda. Depois nós vemos que perdeu os originais, mas tem os manuscritos que escritos. Então, amados irmãos, a palavra de Deus no dia de hoje, ela também é sagrada, ela é revelada. Então, ela não muda. Então, amados irmãos, nós vemos aqui a conclusão. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania e a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Ela nos serve de experiência de fé, que produz esperança. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é um alimento. A palavra de Deus, ela é o pão. A palavra de Deus, ela também traz esperança. E nós vemos, amados irmãos, o que significa a palavra profeta? Então, profeta é o proclamor, intérprete da revelação divina. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele usava os profetas. Nós vemos aqui, a relação dos livros. Os livros pentateucos são de Gênesis a Deuteronômio. Os livros históricos são os livros de Josué a Esté. Os livros poéticos de Jó a Cantares de Salomão. Os livros proféticos que nós estamos estudando hoje, Isaías a Malaquias, são 39 livros no Antigo Testamento. No Novo Testamento, 27 livros. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus a João. Os livros históricos, Atos dos Apóstolos. Epístola, quando fala epístola, são cartas. Então nós vemos que o apóstolo Paulo escreveu de Romanos a Filemão. E o último livro, que é a revelação do livro de Apocalipse. Então, amados irmãos, todos esses aqui falam, são 66 livros inspirados pelo Espírito Santo. Então, todos os livros que estão escritos aqui, eles são inspirados por Deus. Amém? Então, amados irmãos, espero que os irmãos gostem desse estudo. E nós vamos estudar na próxima lição, a lição 11. Os irmãos, leia aí e estuda, amém? Nós vamos falar o seguinte tema. Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. Será selecionado dia 13 de março de 2022. Amados irmãos, nós estamos adiantando para os irmãos estudar a escola dominical. Amém? Então, essas lições serão no domingo. Mas nós estamos falando para os irmãos antes, para os irmãos preparar e estudar a palavra de Deus. Amém? Vamos estar orando. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Abençoa cada vida, Pai, que assistiu este vídeo, Senhor. Ó Pai, que possa sentir a Tua presença, o Teu poder, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que nós possamos aprender mais e mais da Tua palavra. A que a Tua palavra diz, Pai, antes de crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Ó Deus, abençoa cada vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, nos abençoa, Pai. Nós estamos passando por um momento difícil, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Cura todas as enfermidades, Senhor. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Ó Deus amado, Senhor, repreende esse vírus, o vírus do coronavírus, meu Pai. Ó Deus, dá saúde para todos, meu Pai. Ó Deus, o Senhor, Pai, é o Deus maravilhoso, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa cada vida, meu Pai. Amém. Que Deus abençoe a todos.